Começa agora, Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior. Bom dia, servidores e servidoras do município. Bom dia, Bandeira. Hoje aqui no estúdio com Bandeira ao vivo. Bom dia, internautas, porque daqui a pouco este programa estará nas nossas redes sociais. Hoje são 13 de julho de 2024, eu sou Águida Maria e este é o programa Sindicato em Destaque. Uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, que traz assunto de interesse dos servidores do município. E o assunto de hoje é precatório. Vamos iniciar por ele e tem mais alguma coisa aqui que, se sobrar tempo, a gente fala. Mas vamos nos ater primeiramente ao assunto precatório. A primeira parcela do acordo feito pela Prefeitura e aprovado pela Câmara em 2022 já começou a ser paga, né? A gente lembra que o acordo foi feito para ser pagamento em 3 parcelas, né? Vinda da União. Uma parcela, a primeira parcela chegou agora, 2024, a outra parcela está prevista, a segunda para 2025 e a terceira parcela para 2026. E já iniciou o pagamento da primeira parcela, né? A gente não sabia que o pagamento ia ser feito por etapas, né? Descobrimos isso quando o pagamento começou a sair, que não tinha saído para todo mundo. Inicialmente, a gente achou que todo mundo que tivesse informado, por exemplo, conta no Banco Bradesco, né, que é o banco oficial da Prefeitura, receberia todo mundo de uma vez. E não está sendo assim, a gente fala disso lá um pouco mais na frente, né? Lembrando a você que a Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação é quem é a responsável por toda a execução do processo, desde a elaboração da lista dos beneficiários até o pagamento, né? A comissão que foi eleita pelos servidores lá na Assembleia de Fevereiro, a gente acompanha, a gente solicita, a gente reclama, a gente leva as demandas que aparecem, a gente dá a informação que eles nos repassarem para vocês, mas aí a nossa participação, a participação da comissão se limita aí, né? A execução de todo o processo é da responsabilidade da Secretaria de Educação. Só umas informações iniciais, pessoal, sobre precatório, que é muito comum a gente ouvir queixa dos professores, por exemplo, dizer que todo município recebeu sem problema e o nosso demora, né? Recebeu logo e o nosso demora. Eu vou falar só aqui sobre o Sertão Central, né? Dos municípios do Sertão Central, quem já recebeu o precatório todo? Canindé, né? Recebeu faz tempo, né? Foi um dos primeiros municípios que recebeu o precatório, eu acho que foi antes de 2020. Recebeu todo de uma vez o precatório dele, que isso foi antes do segundo calote, né, que a gente levou, que foi do governo federal, né, do parcelamento de precatório. Quixeramobim e Boa Viagem está em andamento, né, já estão em fase de pagamento da primeira parcela, certo? E o restante dos municípios, os demais municípios aqui da região central, ou seja, Baretão, Ibicuitinga, Madalena, Quixadá e os outros, todos os processos de precatório do Fundef desses municípios ainda está em andamento, tá certo? Nenhum foi pago ainda. Só essa informação assim. E sobre o Quixeramobim, né, a gente está recebendo a primeira parcela do acordo que foi feito pelo prefeito e é bom lembrar que tem muito mais para vir, né? Muito mais para a gente ainda correr atrás. Agora eu vou ler aqui, pessoal, os comunicados da semana, porque tradicionalmente o que a gente vai fazendo, a gente vai publicando no programa aqui, e esta semana tiveram 3 comunicados, eu vou ler aqui.
A nota de esclarecimento do Sindicec, certo? Aliás, da comissão, né? Que o Sindicec, como a comissão é formada pelos servidores filiados do Sindicec, a gente coloca a nota oficial no papel timbrado, a presidente do Sindicec, que sou eu, assina, mas a nota é da comissão. A comissão do precatório do Fundef de Quixeramobim, representando os beneficiários nas tentativas nas tratativas do rateio do precatório de diferenças do Fundef, número 0253-126-96, 2023-405000, oriundo do processo originário número 08073-2051, 2014-405-8100 do município de Quixeramobim, com a gestão municipal, vem a público esclarecer. 1. Temos uma comissão do precatório do Fundef de Quixeramobim formada por 10 professores beneficiados, eleitos em Assembleia Geral da categoria, ocorrida em 3 de fevereiro de 2024. 2. A Prefeitura publicou portaria com o cronograma do processo. Vale ressaltar que é a responsável pela execução de toda a parte burocrática do rateio. 2. A comissão do precatório do Fundef de Quixeramobim enviou 2 ofícios à Secretaria de Educação sugerindo correção na lista, pois havia indícios de conter nomes de pessoas que não exerciam cargos de professores ou professoras em desacordo com a Lei 14.325 de 2022, artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3, com relação aos nomes duplicados até o dia 10 de julho de 2024, foram encaminhadas para a equipe responsável da Secretaria de Educação para correção, certo? Isso aqui a gente ia pesquisando os números duplicados e ia mandando para eles. 4. Dr. Valdeci Alves, assessor jurídico do Sindicec, nos orientou que as denúncias encaminhadas à comissão do precatório do Fundef de Quixeramobim com nomes suspeitos de não fazer parte dos grupos de beneficiários só deveriam ser aceitas por escrito, pois, como a citada comissão tem limitações administrativas, posteriormente seriam enviadas ao Ministério Público. No entanto, nenhuma denúncia chegou à comissão dentro do prazo nesse formato. 5. O valor da primeira parcela precatória do Fundef é calculado da seguinte fórmula: somatório dos valores individuais recebidos entre os anos 2002 a 2006, multiplicados pelo fator. Esse fator é encontrado como quociente dos 60% do precatório dividido pelo somatório dos salários anuais da folha dos 60%. Desde o início, falamos que esse fator não seria igual a 1. Logo, o valor a ser recebido seria inferior ao somatório dos salários recebidos no período. 6. Honorários do Dr. Valdeci Alves foi aprovado em Assembleia Geral da categoria 10% para os professores filiados e ao Sindicec e 15% para os não filiados. Forma de pagamento: conta corrente, Banco do Brasil, agência 1605, dígito 5, conta corrente 619-116, dígito 9, Valdeci Costa Alves. O Pix, e-mail valdeci_pix@gmail.com. Observação: cópias dos comprovantes serão entregues na sede do Sindicec. 7. Logo após o pagamento da primeira parcela do precatório do Fundef, que, de acordo com o cronograma da administração, até o dia 11/7, a comissão do precatório do Fundef de Quixeramobim solicitará a folha de pagamento da primeira parcela para análise geral. Momento este oportuno para serem encaminhadas denúncias por escrito, caso existam indícios de pagamentos indevidos, onde serão adotadas as medidas administrativas e judiciais cabíveis no intento do estorno desses recursos, bem como correção
para as segundas e terceiras parcelas correspondentes a 30% cada. Xeramobim, Ceará, 11 de julho de 2024, Águida Maria Rodrigues da Silva, presidente do Sindicec. Pessoal, é bom atentar a esse comunicado, porque aqui já está as orientações, né, para o após pagamento. As pessoas que denunciaram, por exemplo, ficavam dizendo para a gente, ai, fulano, ai, beltrano, ninguém trouxe por escrito, né? Mas ainda há tempo de fazer isso, né? Após o pagamento, quando a gente vai solicitar a folha de pagamento, vai receber a folha de pagamento. A pessoa que tiver qualquer coisa a dizer, ela vai fazer isso por escrito, a gente faz a conferência e envia para o Ministério Público, tá certo? Assim como também a correção de valores, se alguém ainda tiver alguma coisa a reclamar, aproveita esse intervalo, esse período, que vai ter bastante tempo, né? A próxima parcela só no ano que vem. Então, a pessoa vai ter tempo de pedir suas fichas financeiras novamente, fazer alguma correção que seja necessária e tomar as providências necessárias, né? Para não ficar no prejuízo. A segunda nota é do Escritório de Advocacia Dr. Valdeci Alves, comunicado. Olá, professores de Xeramobim, passando a parabenizar a todos por mais essa vitória, que foi a liberação da primeira parcela do precatório do Fundef de Xeramobim, que, de acordo com o cronograma publicado pela administração, será pago até o dia 11/7 de 2024. Parafraseando Rui Barbosa, quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Pode até parecer que foi fácil, mas, no entanto, precisou de 2 visitas a Brasília para consulta presencial nos autos, além de audiências com assessores da Justiça Federal, várias consultas online no sistema e algumas assembleias dos servidores públicos municipais de Xeramobim, onde foi aprovada a entrada do Sindicec como terceiro interessado em todas as ações que envolvessem cobrança das diferenças do Fundef de Xeramobim e a contratação do escritório Dr. Valdeci Alves para representar os interesses dos professores nessas ações. O contrato entre o Sindicec e o escritório Dr. Valdeci Alves exclui pagamento de valores indenizatórios, de verbas indenizatórias, ou seja, ações extras que envolvam recebimento de recursos, como, por exemplo, a bem-sucedida ação que cobra as diferenças do FGTS, onde mais de 100 servidores receberam seus precatórios e pagaram 20% de honorários sobre os valores recebidos e outras dezenas que aguardam pagamento. Por conta do valor do precatório do Fundef de Xeramobim aprovado em Assembleia Geral da categoria, reduzir para 10% de honorários sobre os valores recebidos para os professores filiados ao Sindicec e 15% para os não filiados. Vários professores assinaram contratos, outros não. Mas isso não foi motivo e nem será motivo para serem excluídos das ações, bem como o pagamento devido. Todo trabalhador é digno de seu salário. 1 Timóteo 15:18, o salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Quanto à forma de pagamento, será feita em transferência bancária nos formatos abaixo descritos. 1. Conta corrente, Banco do Brasil, agência 1605, dígito 5, conta 619, 116, dígito 9, Valdeci Costa Alves. 2. Pix, valdeci_pix@gmail.com. Observação: cópias dos comprovantes serão entregues na sede do Sindicec. Lembrando aqui que você pode enviar também pelo WhatsApp, certo? Tanto pelo meu WhatsApp, como o nosso WhatsApp que você tiver, e o WhatsApp do Sindicec, você pode enviar o seu comprovante, tá certo? Se não, você passa lá e deixa uma cópia. Lembrando que temos outras ações na Justiça que cobra outras diferenças, que seguirá seu curso normal. Fortaleza, Ceará, 10 de julho de 2024, Valdeci da Costa Alves. Bom, esse aqui, pessoal, é o segundo comunicado, né? E a gente já publicou nos grupos, já publicou nas nossas redes sociais.
e está disponível lá para quem quiser uma cópia, né? Quem quiser fazer alguma consulta, a gente pode fornecer a cópia. O terceiro comunicado é mais uma nota da comissão do precatório do Fundef de Quixeramobim. Diz o seguinte, aqui é respeito depois do comunicado depois do início do pagamento, a comissão do precatório do Fundef de Quixeramobim informa que, analisando o edital de publicação número 2024-1107 da Secretaria Municipal da Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação de Quixeramobim, publicado no dia 11 de julho de 2024, e conversando com o senhor Carlielder Torcati, vem a público informar a todos e todas interessados. 1. O dinheiro foi creditado ontem, 11/7, nas contas dos beneficiários, mas como passou do horário limite bancário por todo o dia de hoje, cairá nas contas. 2. Nem todos estarão com os valores disponíveis hoje. Quem terá o dinheiro... Lembrando que esse comunicado aqui é do dia 12, viu, gente? 2. Nem todos estarão com os valores disponíveis hoje. Quem terá o dinheiro disponível? Quem está ativo com todos os dados corretos e contas no Bradesco. Aproximadamente 600 pessoas. É só uma ressalva aqui sobre esse ponto 2. Quem está ativo é quem ainda não aposentou, certo? Porque todas as contas da prefeitura são no Banco Bradesco, aonde ela pode fazer um pagamento coletivo, tá certo? Que é onde ela manda suas folhas de pagamento. Agora, são duas situações: a conta ativa, que é a conta da prefeitura, que é dos servidores ativos, e a conta dos inativos, tá certo? Que é a conta do Quiprev. Quem recebeu aqui no dia 11 foi a conta dos que são ativos, os da prefeitura. Os do Quiprev ainda estão fazendo as folhas, né? Fazendo a folha de pagamento do Quiprev e demais. 3. Aposentados do Quiprev, pessoas sem vínculo com a prefeitura que informaram contas no Bradesco, receberão posteriormente. Está previsto que o arquivo será passado hoje, dia 12/7. Aproximadamente são 500 pessoas. 4. Pessoas com contas em outras agências bancárias ou com dados incompletos receberão posteriormente, ainda sem data definida, e esses só depois de... E esses dos dados incompletos somente quando atualizarem seus dados na Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação de Quixeramobim. 5. Já outras pessoas que não forneceram nenhum dado só receberão quando regularizarem sua situação na Secretaria Municipal de Educação, salientando que a Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação de Quixeramobim é responsável por toda a execução do processo da elaboração da lista dos beneficiários do pagamento Quixeramobim, Ceará, 12 de julho de 2024, Águida Maria Rodrigues da Silva, presidente do Sindicec. Aí, pessoal, então, até o momento, recebeu só para os ativos. Aí já algumas pessoas já me perguntaram: mas fulano é aposentado e recebeu dela. Tem pessoas que, mesmo já tendo aposentado de um horário, professor, tem outro horário ativo. Tem pessoa que aposentou, mas fez seleção e continua trabalhando, prestando serviço pela seleção. Então, essa pessoa tem a conta na prefeitura, que é a conta dos servidores ativos, certo? A conta, o próximo pagamento, que inclui os servidores inativos, os do Quiprev, e as pessoas que informaram contas no Bradesco, segundo o Carlielder, já falei ele com hoje de manhã, está sendo feita essa folha de pagamento, certo? Não está pronta ainda. E tem uma previsão para terminar até terça-feira, né? Na semana passada, falaram que pode ser que seja hoje. Não foi. A previsão para terminar essa folha é até terça-feira, tá bom? Então, na segunda-feira, o
pessoal dos aposentados ainda não vão receber. Aí, na terça-feira, a gente vai pedir de novo informações, né, para saber como está o andamento, para saber se vai sair o pagamento da terça-feira dos professores aposentados, né, a primeira parcela ainda, certo? E, pessoal, uma coisa importante, quem já teve pessoa que me ligou dizendo, o meu não veio. Quem não, se você está ativo ainda e o seu não veio, na segunda-feira você procura a Secretaria Municipal de Educação, lá, o setor lá do RH, e fala com o Carlielder, tá certo? Não vai no RH da prefeitura, não. Vai no RH da educação. É lá onde são feitos esses trabalhos e é lá onde são feitos os concertos. Também tem pessoas dizendo, no meu faltou R$30, no meu faltou 40 e tantos reais. A gente ainda não sabe o porquê disso, tá? No meu também faltou uns real aí. Mas a gente ainda não sabe o porquê disso, tá certo? A gente vai investigar isso na segunda-feira. Estes aqui, gente, eram os comunicados, né? Os comunicados da semana, tá? Não esqueça que, como eu falei lá no início, a gente tem o precatório, saiu a primeira parcela, né? Saiu o acordo que a prefeitura fez, mas a maior parte desse dinheiro ainda está por vir. E virá, né? E virá, se Deus quiser virar, né? Porque está em andamento ainda os processos. A prefeitura fez um acordo, mas ela não pode abrir mão daquilo que não é só dela. Ela era dona do processo? Era, mas ela não era dona do dinheiro todo. Então, a gente está lá dentro do processo reclamando, tá certo? Para vir o restante, que é a nossa parte também. Logicamente que o restante que vier vai ser no mesmo modo, 40, 60 para nós e para a prefeitura. Mas ela abriu mão do que não é só dela. Então, a gente está brigando, esse processo está em andamento ainda. Tem também o processo da 19ª Vara Federal em São Paulo, que também cobra as diferenças de todos os anos do Fundef, né? Desde 1998. Então, pessoal, esse jogo não acabou ainda não, viu? A bola tá rolando. E uma coisa que eu não sei se a maioria de vocês ainda lembra ou a maioria de vocês já esqueceu, que é também a cobrança das diferenças do Fundeb. Só assim, recapitulando só um pouquinho. Eu tenho quantos minutos, Bandeira? Só recapitulando só um pouquinho sobre o precatório do Fundef. Gente, esse precatório é um calote que os municípios, né, e os professores, logicamente que o dinheiro era de nós dois, levaram lá nesses anos atrás, de 98 a 2006, levaram da União. Aí está sendo feita a cobrança e coisa e tal, como vocês já sabem. Mas, depois de feita, porque naquele tempo a União usou uma tabela irregular para fazer o pagamento dos municípios, certo? Passou em 2007, quando acabou o Fundef e entrou o Fundeb, a União continuou usando a tabela que ela já usava e não a tabela que foi determinada para judicialmente, né, para o Fundeb em 2007. Os municípios continuaram no prejuízo, levando o calote e não se deram conta disso. Quando é que essa tabela foi corrigida? Em 2020, com o novo Fundeb. Agora sim, a tabela está corrigida, os valores estão passados corretamente e
todas essas diferenças, aí desde 2008, né, uns tempos de 2007 até 2020, quando foi feita a correção, deveria ter sido cobrado pelos municípios, e eles não se atentaram disso, e eles não cobraram. Em 2022, foi que os sindicatos, né, cafuscando, que quando a gente começa a cafuscar, não encontraram processos de cobrança das diferenças do Fundeb da prefeitura. Eu acho que foi nesse tempo também, 2022, que os sindicatos descobriram que a prefeitura, que a União estava usando a tabela errada, né? Tinha usado a tabela errada, até porque, gente, essas coisas são entre a União e a prefeitura, não é coisa que a gente tem acesso. A gente acaba descobrindo que tem acesso a essas coisas cafuscando, né? Aí as prefeituras não entraram, muitas prefeituras não entraram com esse processo de cobrança, não sei se algum entrou. Eu sei que pelo menos Quixeramobim não entrou. Quem foi que entrou com o processo lá em Brasília, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, foi o Sindsec. Entrou com um processo contra a União, cobrando as diferenças de 2017, 2018, 2019 e 2020. Por quê? Porque isso foi em 2022, os anos para trás já tinha prescrevido, não se podia mais cobrar. A prefeitura também não entrou com nenhum processo, não fez nenhuma cobrança. E o sindicato, representando aqui todos nós, professores, entrou com esse processo, tá certo? Depois a gente vai detalhar melhor ele aqui, porque o tempo está acabando. Eu já falei lá em 2022, eu já falei sobre isso, já falei que a gente ia entrar com o processo, e como o sindicato é o autor do processo, a prefeitura pode depois pedir para entrar como terceira interessada, né? Porque o processo já existe, a cobrança já existe. Não foi só o Quixeramobim que entrou, muitos municípios, eu acho que talvez todos os municípios, todos os sindicatos entraram, né? Muitos entraram junto com a ação coletiva na APIOC, que a APIOC fez, mas a gente entrou individual com o doutor Valdeci. E, a priori, o juiz lá da primeira região, ele indeferiu todos os processos porque ele achou que isso não era da competência dos sindicatos cobrar. Mas o doutor Valdeci entrou com uma apelação, né? Que isso aqui é uma ação civil, viu, gente? E o doutor Valdeci entrou com a apelação, construindo a tese fundamentada na medida 114, na emenda constitucional 114, de que se os professores são donos de 60% desse dinheiro, como está escrito lá, né, também, eles têm direito de fazer a cobrança. E agora o tribunal está revertendo, né, ele está reabrindo os processos, ele está aceitando, né, as apelações e revertendo os processos. O nosso está ainda concluso para despacho, né, está esperando o despacho do juiz, mas aqueles que ele já despachou, né, que o doutor Valdeci acompanha, que não era só o nosso, eram vários, aqueles que ele já despachou, ele está aceitando a tese do doutor Valdeci. Então, aqui é mais um processo de cobrança de precatório do calote que a gente levou lá atrás, né? Quem leva o calote oficialmente é o município, mas ele respinga em nós, porque a maior parte desse dinheiro é nosso. Depois a gente fala mais sobre essa questão, tá? Esse processo aqui ainda é um processo novo, ele ainda vai ter muitos desdobramentos. Depois a gente detalha melhor. Aqui é só para vocês saberem que é mais uma coisa que a gente tem direito, que a gente perdeu, né? E que a gente está cobrando. Porque o nosso dever é esse, cobrar. A gente, toda vez que alguém tirar alguma coisa de nós, a gente tem que correr atrás, né? Para recuperar. Porque é isso.
os governos, de um modo geral, eles parece que eles têm uma morbidez, um prazer, sei lá o quê, de querer ferrar a gente, de querer passar a perna na gente. E a nossa obrigação é correr atrás para recuperar os danos que eles causam, tá certo? Agora o nosso tempo acabou, pessoal. Mais informações a gente traz no próximo programa. Uma boa tarde, bom fim de semana, uma boa semana para todos. Até sábado que vem aí o pessoal dos Rurais com a Voz do Camponês.